Você está andando pelas ruas. Um papel pregado em um poste alerta que há reptilianos perseguindo os habitantes da cidade. Você se lembra de ter investigado esse caso, sem encontrar nenhuma dessas criaturas. Agora seu destino é o parque. Durante vários dias, um lobisomem vem assustando os moradores. Você sabe que o monstro tem uma esposa e que ela é a única pessoa que pode acalmá-lo e ajudá-lo a voltar à forma humana. Há 3 mulheres lá, e uma certamente é quem você procura. Você pede que a esposa se aproxime do monstro, mas todas ficam paradas sem se manifestar. Não resta outra saída, você terá que descobrir sozinho. Está vendo estes pelos nas roupas dessa mulher? É pelo de lobo, o que mostra que ela é a esposa. Ela chega perto do monstro, o abraça e ele se transforma em humano. Ao voltar para o carro, você escuta alguns gritos vindos da água. Uma mulher está se afogando. Você corre para o mar e nada até ela, mas quando chega perto, vê 3 pessoas. Todas estão gritando, mas só uma é humana e realmente precisa de ajuda. O resto são sereias que querem arrastar você para as profundezas das águas. Como é possível descobrir quem é a verdadeira mulher? Mergulhe e veja quem tem cauda de peixe. A Emily ganhou na loteria e agora pode escolher seu prêmio. Há 3 opções, uma Ferrari, uma bolsa Gucci e um par de sapatos Jimmy Choo. Observe bem os prêmios e diga qual ela deve escolher. A jovem deve escolher a bolsa. Os logotipos da Ferrari e da Jimmy Choo estão errados, então o carro e os sapatos devem ser falsos. 3 amigos finalmente se encontraram em uma cafeteria para discutir um negócio. Valdir pediu um bolo grande de frutas. Silas pediu um copo de refrigerante. E o Léo tirou uma barra de cereal de sua mochila e começou a comer. O garçom trouxe o bolo e o refrigerante e depois saiu. Silas tomou sua bebida, mas Valdir não tocou no bolo. Por quê? Há fatias de tomate e pepino nele. Valdir pediu um bolo de frutas. Um arqueólogo abre caminho na mata fechada de uma ilha desconhecida. Ele está à procura de um tesouro valioso, uma taça antiga de 2000 anos de idade. Se ele conseguir encontrá-la, poderá vender o artefato por milhões de dólares. Ele se depara com um lago pequeno que tem uma cachoeira. Ao mergulhar, o homem vê que há 2 cavernas no fundo. Em qual delas o arqueólogo deve entrar? Pense rápido, ele já está ficando sem ar. Ele precisa nadar para a caverna que está à esquerda. As bolhas de ar estão flutuando para fora, o que indica que há terra seca lá dentro. 3 caras estão sentados em uma calçada. Todos estão sujos e aparentam estar cansados. Cada um espera ganhar algum trocado das pessoas que estão passando, mas ninguém os ajuda, já que um desses homens está apenas fingindo ser um mendigo. Os transeuntes veem isso e se recusam a ajudar. Quem você acha que está fingindo? Veja este homem careca. Dá para ver um smartwatch no pulso dele. Samantha está vagando pelo deserto há horas. A areia está tão quente que nem dá para encostar nela. A jovem avista uma barraca ao longe. Não é uma miragem. Ela aperta o passo e finalmente chega lá. Tem uma garrafa de água, 2 ovos e uma frigideira dentro da tenda. Samantha mata sua sede primeiro, depois sente fome, mas é perigoso comer ovos crus no deserto. Ela pode se intoxicar. Então resolve fritá-los. Ela dá uma olhada ao redor, à procura de madeira para fazer uma fogueira, mas não encontra nada além das dunas infinitas. Como a jovem conseguirá fritar os ovos? É só colocar a frigideira em cima da areia, que já está quente. O sol também vai ajudar, fazendo os ovos ficarem prontos num piscar de olhos.
Depois de tomar banho, Alberto se dá conta de que perdeu sua aliança de casamento. Parece que o anel caiu no ralo. Ah não, a esposa dele vai chegar em breve e com certeza vai dar falta da joia. Ela entra no apartamento, olha para o marido, pede para ele se virar e tira a aliança do cabelo dele. Ela tinha se prendido lá enquanto ele tomava banho. Mas como ela soube que o anel estava lá, já que o marido estava de frente para ela? Tem um espelho atrás do Alberto. A esposa viu a joia através do reflexo. 2 produtores cinematográficos poderosos estão tomando café da manhã em um restaurante caro. Eles discutem o orçamento para dar continuação a um filme que fez muito sucesso nas bilheterias. Os 2 falam baixo, pois mencionam detalhes importantes do roteiro e têm medo de que alguém os ouça. E com razão, alguns curiosos estão tentando ouvir a conversa. Encontre os espiões. Tem um cara perto da mesa segurando uma revista de cabeça para baixo. Obviamente, ele não está lendo nada, deve estar ouvindo os produtores. Aquela moça ali é uma jornalista, tem uma lente de câmera escondida atrás da mochila dela, tá vendo? Ela vai postar um vídeo para que os fãs façam leitura labial dos produtores. E aquele homem está comendo uma salada, mas dá para ver um microfone escondido em seu cabelo. 3 pessoas estão na fila de um carrinho de sorvete. O primeiro homem está recebendo um cone do vendedor. O cara atrás dele está nervoso com as mãos enfiadas nos bolsos. E o terceiro homem está olhando para alguma coisa com seu binóculo. Qual deles é um policial? Veja o primeiro cara. Ele tem um rádio comunicador no bolso. Cadê meu dinheiro? Grita o dono de um restaurante. Falta meia hora para acabar o expediente, mas não há 1 centavo sequer na caixa registradora. 3 funcionários trabalharam o dia todo ali, mas juram não ter encostado a mão no caixa. Eles afirmam que nenhum cliente foi ao restaurante naquele dia, mas o chefe não acredita neles. Ele estuda os colaboradores, tentando descobrir qual deles é o ladrão. Linda está usando óculos escuros, jeans e uma camiseta estilosa. Ela também tem um celular caro. Miguel está vestido com roupas caras, de grife. A Sara está usando uma jaqueta comum e vestido. Quem você acha que roubou o dinheiro? Todos estão dizendo a verdade. Veja a placa na porta. Está escrito aberto. Então significa que quem está passando em frente ao restaurante está vendo uma placa escrita fechado. Os funcionários simplesmente se esqueceram de virá-la, então nenhum cliente veio ao restaurante. Céu estrelado, ar fresco, dunas que não acabam mais, uma pequena fogueira e uma barraca. Este lugar é mágico. Sara sempre quis passar a noite no deserto. Ela tira fotos das estrelas, toma seu chá quente e desfruta o momento. A noite está linda, perfeita demais. O sorriso desaparece subitamente do rosto da jovem. Tem alguma coisa errada. 2 sinais indicam que Sara está dormindo agora. Quais são? Há 2 luas no céu, e um caranguejo está parado na areia olhando para a jovem. Escorpiões é que vivem em desertos, não caranguejos. Maria abre os olhos e percebe que está em um lugar desconhecido. Há muito lixo na sala. Uma lâmpada vermelha está piscando no teto. Alguma coisa deve ter acontecido aqui. Maria pode passar pela porta e ir embora. Ela está aberta. Espera, a jovem precisa pegar coisas úteis da sala. Mas o quê? Só é permitido levar 2 objetos. Quais ela deve escolher? Maria precisa pegar um equipamento de mergulho e uma máscara. Veja esta pequena janela, tem peixes nadando lá fora. Maria está no fundo do mar. A família Medeiros e a Silva vão viajar. Você sabe dizer qual das famílias tem uma filha?
Observe as malas. Os Medeiros têm 2, mas o Silva tem 3. A terceira deve ser da filha, que provavelmente saiu para comprar alguma coisa. Vamos para a Noruega. Depois do feriado de Natal, 2 irmãs gêmeas, Alicia e Ada, foram visitar a mãe. Porém, uma delas tem um namorado tailandês e o visitou antes de ir para a casa de sua família. Qual delas? A Noruega é um país muito frio que fica no norte. É inverno agora, mas ao contrário de sua irmã gêmea, Ada está bronzeada. Provavelmente por ter passado as férias em algum país tropical, como a Tailândia na casa de seu namorado. Só pode ser ela. A Ana dirige um show de dança. Ela chegou à Finlândia com as 3 melhores dançarinas para se apresentar durante as férias de inverno. No primeiro dia da viagem, começou a se sentir muito mal e foi levada ao médico. Depois de examiná-la, ele afirmou que alguém a havia envenenado. O empresário dela voou para interrogar cada uma das dançarinas e descobrir se elas tinham algo a ver com aquilo. A Kelly disse que ela e outras garotas haviam deixado o hotel de manhã cedo para explorar a cidade. E também mencionou que a Ana havia ficado para trás para fazer uma chamada em conferência no quarto dela. A Pam falou que passou a tarde nadando na praia e que, quando voltou, percebeu que a amiga estava com uma aparência muito ruim. A Priscila respondeu que decidiu ir ao museu sozinha, pois as outras meninas não quiseram acompanhá-la. O empresário notou que os depoimentos das garotas não coincidiam e que, com certeza, uma delas tinha feito aquilo. Você consegue adivinhar quem é a culpada? Foi a Pam. Ela mencionou que tinha ido à praia, mas é inverno na Finlândia. A água está gelada e principalmente congelada nessa época do ano. Ela deveria ter trabalhado melhor em seu álibi. O empresário da Ana chamou a polícia e eles prenderam a Pam. A Kelly e a Priscila se sentiram mal por sua amiga, mas elas ainda tinham de fazer um show e agora faltava uma dançarina. As meninas decidiram procurar na internet por uma nova e encontraram 3 garotas que poderiam fazer um bom trabalho para substituir a colega: a Débora, a Lilian e a Sandra. Uma das garotas é a combinação perfeita para o trio. Você consegue adivinhar qual? É a Sandra, já que os outros 2 perfis são falsos. Se você observar atentamente a foto da Débora, verá que a sombra na parte de trás não é dela. Com certeza é photoshopada. E veja as informações sobre a data de nascimento de Lilian. Se isso fosse verdade, seria uma recém-nascida. O Carlos era cantor e estava indo se apresentar em uma famosa casa de shows. Ele estava levando todo o seu equipamento para os bastidores para se preparar para a passagem de som quando um policial entrou ali. Ele disse que um dos atores do espetáculo daquela noite era um criminoso fugitivo. Havia 4 deles interpretando o Papai Noel, mas um era falso. Dê uma olhada nas sacolas deles. Você consegue descobrir quem é o criminoso? É o dono da terceira sacola. O Papai Noel nunca tira a barba, e esse cara está carregando creme de barbear. Ele deve ser o fugitivo. A Brenda acabou de comprar novos óculos de realidade aumentada. Ela decidiu jogar um dos jogos disponíveis e esta imagem apareceu bem na sua frente. Essas 3 pessoas certamente estão em situações bizarras, mas qual não faz sentido? O homem à esquerda está caminhando sobre lava. Claro, alguém pode fazer isso, embora não dure muito tempo sem o tipo certo de calçado. O rapaz à direita está caminhando sobre a areia do deserto, o que é totalmente normal. Mas a mulher no meio parece estar andando sobre água em chamas. Isso definitivamente não faz nenhum sentido. A Flávia estava grávida de 10 semanas quando decidiu procurar uma nova médica na cidade. Esta fez um ultrassom da barriga da paciente e disse alegremente: "Ah, é um menino!" A Flávia pareceu confusa e disse: "Não, tenho quase certeza de que vou ter gêmeos." A doutora foi quem pareceu confusa após essa resposta. Dê uma olhada nas 2 mulheres. Você consegue dizer qual está certa? A Flávia tem razão.
Quero dizer, dê uma olhada nessa doutora. Para começar, nem é uma médica de verdade. Ela não está usando trajes adequados e não parece saber o que está fazendo. Dê uma boa olhada nesta imagem. Você consegue dizer quem é mais inteligente? Vejamos, há uma parte da casa em chamas, portanto o gelo seria uma maneira ruim de tentar apagar o fogo. Seria preciso esperar ele derreter e se transformar em água, mas durante esse tempo o fogo só aumentaria. A água líquida é o melhor meio de extinção rápida, então a pessoa à direita parece saber o que está fazendo. A Andrea estava procurando a entrada para Bithia, uma cidade escondida dentro de uma montanha havia muito tempo. Ela procurou nos 7 mares e nas 7 terras até que finalmente encontrou uma porta oculta guardada por 3 criaturas antigas. Ela perguntou se aquela era a entrada para Bithia, mas elas não disseram uma palavra. Finalmente, a sábia coruja falou que a garota tinha que dar uma resposta correta a uma adivinhação de cada criatura. Só então elas lhe contariam sobre Bithia. A coruja disse: "Eu tenho galhos, mas não sou uma árvore. Tenho um banco, mas não tenho dinheiro. O que eu sou?" Você pode ajudar a Andrea? A resposta correta é um rio. Um rio tem ramificações que fluem para diferentes riachos, e as margens do rio são chamados de bancos. A raposa foi a próxima e seu enigma dizia: "Eu tenho uma cama, mas não durmo. Tenho uma boca, mas não como. O que eu sou?" A garota demorou um pouco para resolver essa questão, mas acertou. Você consegue adivinhar o que ela disse? É um forno. Duh. Bastante óbvio agora que você pensou nisso. O próximo foi o cervo. Ele disse: "Eu tenho um rosto, mas não tenho olhos para ver. Tenho uma cauda, mas não a capacidade de abanar. O que eu sou?" Você sabe a resposta? É um relógio. Ele tem uma face com números, mas não tem olhos, e uma cauda que chamamos de pêndulo, só que não balança como o rabo de um animal. A sábia coruja abriu a porta e mostrou para Andrea que havia 3 caminhos que levavam a Bithia. Ela deveria escolher o correto, caso contrário, ficaria presa nesse lugar intermediário para sempre e nunca conseguiria sair. Dê uma olhada nos caminhos. Qual a garota deve escolher para concluir sua jornada? O primeiro parece ter algumas flores venenosas. O ar parece estar cheio de seu pólen venenoso, portanto não seria uma boa opção. O segundo tem dúzias de cervos com uma aparência irritada que podem causar danos. E o último tem um grande lago que leva a uma trilha. A Andrea deveria ir pela última. Em uma noite chuvosa de sábado, o João e a Kátia decidiram ficar em casa, pedir pizza e assistir ao canal de Enigmas na TV. Na tela, eles viram um homem pendurado no galho de uma árvore para tentar sobreviver. Ele estava cercado por pessoas furiosas. Lá embaixo havia um grupo de homens com enormes bastões esperando que ele soltasse o galho. E acima dele havia um cara furioso em um helicóptero, pronto para agarrá-lo. Há alguma maneira de o rapaz escapar dessa armadilha? Ele deve jogar o bastão que está em seu bolso no chão, mirando no grupo abaixo dele. Com sorte, o taco acertaria a cabeça das pessoas. Assim, ele poderia soltar o galho e correr o mais rápido possível para o túnel próximo. Dessa forma, também escaparia do cara do helicóptero. Mary é uma estudante universitária e está atrasada para a aula. Por isso, ela corre pelo corredor e esbarra em um skatista. Ela bate a cabeça e se esquece da aula para a qual estava correndo. Mary se lembra de apenas 3 coisas. Essa aula é ministrada por um professor ruivo. Ela precisa subir as escadas e já assistiu às aulas de economia e filosofia hoje. Você pode ajudá-la a encontrar a sala de aula certa? A
há 4 professores ruivos nessa faculdade. Mas podemos excluir aqueles cujas salas de aula ficam no andar térreo. Embora este senhor esteja no primeiro andar, ele leciona economia, portanto, ele também não se encaixa. Enquanto isso, a professora de matemática atende perfeitamente aos requisitos, portanto, a Mary deve ir para o segundo andar. Mary está andando pela rua depois das aulas. De repente, um carro para na frente dela e alguém a sequestra. Mary se acorda em um porão empoeirado. A porta não está trancada, mas é guardada por um cara assustador. Ela olha em volta e encontra 3 comprimidos, um vermelho, um verde e um azul. Cada comprimido lhe dará um superpoder específico por 10 segundos. O vermelho lhe dará o poder da supervelocidade. O azul a deixará invisível. E o comprimido verde fará com que a Mary voe. Qual comprimido ela deve escolher para escapar? A Mary deve usar o comprimido da invisibilidade. O guarda não conseguirá pegá-la se não souber que ela está fugindo. No dia seguinte, a Mary vai para a faculdade e se depara com uma notícia surpreendente. Seu amigo Bill conseguiu fazer clones de alguns alunos, mas infelizmente, agora ele não consegue distinguir os clones das pessoas reais. Você pode ajudá-lo? Vamos observar com atenção os olhos da segunda senhora e as orelhas da terceira. Esses 2 indivíduos são definitivamente clones. E quanto a esses caras, você consegue distinguir os clones? O cara do meio tem 2 mãos direitas e o terceiro tem fios estranhos em seu braço. Portanto, apenas o primeiro é um humano. Vamos ver se você consegue identificar clones aqui. O primeiro e o terceiro são suspeitos demais para seres humanos comuns. A Mary está visitando sua avó, que mora em uma fazenda e cultiva vegetais. Mas a avó está muito chateada porque alguém roubou a maior abóbora da sua horta na noite anterior. Ela suspeita de um de seus vizinhos. A Mary decide questioná-los. A Olivia diz: "Minhas abóboras são muito melhores do que as da sua avó. Por que eu roubaria dela?" O Sam diz: "Eu estava em uma viagem de negócios na noite passada, então não vi nada. Não sou um grande fã de vegetais, por isso não os cultivo." E o Tom diz: "Sua avó está sempre me incomodando com conversas fúteis, por isso evito visitar a fazenda dela a todo custo." Você pode ajudar a Mary a identificar o ladrão? É o Sam. Ele tem um espantalho com uma grande cabeça de abóbora. A vovó vai dormir cedo e a Mary decide assistir à televisão. Notícias de última hora. Uma perigosa criminosa fugiu de uma prisão nas proximidades e agora ronda o vilarejo. De repente, a Mary ouve alguém batendo na porta. Ela abre e se depara com 2 senhoras que se apresentam como vizinhas. Cada uma delas está preparando um bolo. A Sarah está pedindo uma xícara de açúcar e a Sheila gostaria de pedir emprestado uma xícara de leite. Mas somente uma delas é segura para deixar entrar em casa. Você consegue adivinhar quem? As 2 senhoras estão usando roupas com manchas vermelhas. Elas podem tê-las manchado enquanto faziam seus bolos. Mas a Sarah tem um machado de verdade escondido na bota. Portanto, ela deve ser a criminosa fugitiva do noticiário. Mary está vasculhando as coisas antigas de sua avó e encontra 3 fotos assustadoras. Apenas uma dessas senhoras é um ser humano real. Você consegue adivinhar qual? A primeira garota é uma verdadeira sereia. Observe com atenção seu pescoço. Ela tem guelras e respira embaixo d'água, portanto podemos excluí-la. A terceira senhora tem orelhas de vampiro e olhos vermelhos, mas quem sabe talvez seja apenas uma fantasia.
Enquanto isso, a segunda senhora está pendurada em uma corda transparente, então ela está apenas fingindo estar voando. E como sabemos que há apenas um humano entre essas senhoras, podemos concluir que é a segunda senhora. Mary encontra 2 fotos parecidas de sua avó. Você consegue identificar 3 diferenças entre elas? Aqui estão elas. Mais tarde naquela noite, a Mary recebe uma chamada de vídeo do seu avô. Ele está trabalhando em uma estação espacial. O avô conta a Mary uma triste notícia. Essa noite, alguém da minha equipe roubou todas as sementes do kiwi marciano local. Levei 1 ano para obtê-las. Gostaria de encontrar a pessoa que fez isso o mais rápido possível. Caso contrário, levaremos anos para encontrar novas sementes. A Mary dá uma breve olhada na equipe e identifica o ladrão imediatamente. E quanto a você? Em sua foto de cadastro, a Lillian não tem nenhuma pinta no rosto. Parece que essas pintas são as sementes de kiwi que ela decidiu esconder bem à vista de todos. Mary vai ao shopping center local e vê 3 garotos. Um deles está indo a um encontro. Você consegue adivinhar quem? Deve ser o terceiro cara. Ele está escondendo um pequeno presente embrulhado, provavelmente para seu par. Mary entra em uma loja de roupas, olha em volta e vê 4 detalhes estranhos. Você também os notou? Este manequim tem 6 dedos em uma das mãos. O ventilador de teto não está conectado a nenhum fio, mas funciona. A senhora está tomando sorvete perto dos blusões de cachemir, mas há um aviso na entrada proibindo os clientes de entrarem com comida. E a vendedora está andando descalça. Mary continua suas compras e encontra uma coisa muito curiosa. Ela tem cara, mas não é mulher. Tem coroa, mas não é rainha. O que é? É uma moeda. Mary compra uma coisa que ajuda da cabeça aos pés, mas quanto mais ela funciona, menor ela fica. Você consegue adivinhar o que é? É uma barra de sabonete. A Mary sai do shopping center e caminha até o estacionamento. Ela se aproxima de seu carro e vê que alguém escreveu algumas palavras em seu para-brisa. Ela encontra 3 suspeitos e os questiona. A Carla diz: "Sinto muito, mas eu não vi nada. Estava muito ocupada com minhas sacolas de compras." O Pedro diz: "Acabei de estacionar meu carro aqui perto. Seu para-brisa já estava todo escrito quando cheguei aqui." E a Alice diz: "Uau, senhora, você ainda tem muita sorte. Dê uma olhada no meu carro. Alguém o arranhou enquanto eu estava no supermercado." Quem é o culpado? A Carla deu uma olhada na cor do batom dela. É roxo, da mesma cor da escrita no carro da Mary. A Mary quer levar seu carro ao lava-rápido mais próximo. A Carla se oferece para pagar a limpeza se a Mary conseguir decifrar seu enigma. Quanto mais você dá, mais você deixa para trás. O que eu sou? Pronto para ouvir a resposta correta? Passos. O fim de semana terminou e a Mary deixa sua avó para ir à faculdade. Ela entra em seu dormitório e encontra um enorme buquê de rosas em sua cama. Não tem cartão nenhum, então ela não tem ideia de quem é seu admirador secreto. A Mary questiona 3 suspeitos, mas todos negam seu envolvimento. O Bill diz: "Estou sem grana, não posso me dar ao luxo de comprar um presente tão caro." O Paulo diz: "Eu tenho namorada, só dou flores pra ela." E o Davi diz: "Por
Por que eu compraria rosas ou qualquer outra coisa pra você? Você não respondeu as minhas mensagens. Quem trouxe as flores? O Bill tem pétalas de rosa embaixo da cama dele. Mary vai à biblioteca local. Oh não! A porta está trancada! Alguém mudou a senha de 9 dígitos. Mas felizmente, a Mary encontra um bilhete com uma dica: 312947. Você pode ajudá-la a descobrir um novo código para abrir a porta? Ela deve pressionar literalmente 3 uns, 2 noves e 4 setes. Finalmente, a Mary entra na biblioteca, mas ela grita e foge com medo. Você consegue adivinhar o motivo? Dê uma olhada nos vasos de flores. Há uma cobra rastejando em uma das plantas. Sandra, Nélida e Kellen estão na praia. Elas estão jogando vôlei e se divertindo muito, mas aí a bola voa para os arbustos. A Nélida sai da área para ir pegar a bola, mas não volta mais. A Kellen e a Sandra procuram por toda parte, mas a Nélida desapareceu. Elas entram em pânico e chamam a polícia. O detetive Bold chega rapidamente, encontra 3 suspeitos e os interroga. O Bruno diz: "Estou relaxando aqui desde amanhã, mas não notei nada." O Caio diz: "Cheguei aqui agora, então não tenho ideia do que está acontecendo." E o Michel diz: "Eu estava trabalhando no mar e observando os corais." Você consegue descobrir quem é o sequestrador? É o Caio. Ele está usando um boné igual ao da Nélida. Parece pequeno demais para a cabeça dele. Só pode ser porque o Caio sequestrou a Nélida e roubou o boné dela. A Sandra retorna ao prédio onde mora. Uau, tem uma cesta com um lindo gatinho na varanda. A Sandra tira 2 fotos e as envia para seus amigos. Você consegue identificar 3 diferenças entre elas? Aqui estão elas. A Sandra quer saber quem deixou o gatinho ali, então ela interroga seus vizinhos. O Tom diz: "Estou jogando videogame desde manhã cedo, não saí de casa." O Tim diz: "Estou me exercitando e ainda não saí do meu apartamento." O Thiago diz: "Eu também fiquei em casa o dia todo, estava muito ocupado jogando basquete." Quem está mentindo? O Thiago, ele está jogando com uma bola de futebol, não com uma bola de basquete. Além disso, é muito difícil jogar basquete sozinho dentro de um apartamento. A Sandra vai ao supermercado para comprar leite para o gatinho. Só restam essas 3 caixas de leite na prateleira. Você pode ajudar a Sandra a escolher a melhor opção? O segundo leite venceu há 2 séculos e a terceira caixa está inchada, o que significa que já azedou. Portanto, a Sandra deve levar o primeiro leite. A Sandra trabalha como motorista de táxi há vários anos. Um dia, uma policial a encontra inconsciente em seu carro. Alguém a atacou e manchou o carro com cola. A policial verifica a conta do aplicativo da Sandra e vê que ela teve brigas com 3 clientes recentemente. Então ela os interroga. O Roberto diz: "Peguei um táxi para a universidade. Quando chegamos, a Sandra me pediu para pagar mais dinheiro pelo estacionamento. E tivemos uma breve discussão, mas eu não colocaria minha futura carreira em risco por causa de alguns dólares." A Karen diz: "Ontem recebi uma ligação de emergência. Meu marido foi para o hospital, então eu precisava chegar lá o mais rápido possível. Mas a Sandra estava dirigindo muito devagar, foi por isso que tivemos uma briga." E a senhora Green diz: "Eu estava voltando do supermercado para casa depois de fazer compras. A Sandra pediu dinheiro extra para me ajudar com as sacolas. Não gostei disso." Depois de ouvir suas histórias, a policial sabe com certeza quem é o culpado. E quanto a você?
Dê uma olhada mais de perto no carro da Sandra. Ele está estacionado perto do hospital, o que significa que a viagem da Karen foi a última antes do ataque. Portanto, foi ela quem fez isso. A Sandra está se sentindo muito melhor e volta ao trabalho. Ela precisa buscar seu cliente em um restaurante. Seu aplicativo oferece 3 rotas possíveis, mas apenas uma delas a levará de fato ao destino desejado. Você consegue adivinhar qual? Ela deve escolher a segunda rota. Ela estaciona perto do restaurante e se depara com a seguinte cena. Uma dessas senhoras tem uma mãe fantasma. Você consegue adivinhar quem é? A segunda senhora tem uma mãe fantasma. Dê uma olhada mais de perto no rosto da mãe. Ela parece ainda mais jovem do que a filha, o que significa que o tempo parou para ela há muito tempo. Além disso, ela se inclina sobre uma vela sem medo da chama. A Sandra quer visitar seu namorado Ken em seu laboratório, mas a porta da frente está trancada. Você pode ajudar a Sandra a descobrir o código de 5 dígitos? Vamos dar uma olhada mais de perto nesses arranhões. Eles são dicas. Tudo que a Sandra precisa fazer é contar o número de interseções. Portanto, o código é 23504. Finalmente, a Sandra entra no laboratório do Ken. Ele lhe mostra uma nave espacial de outra galáxia. Ken a encontrou e conseguiu consertar tudo, exceto o painel de instrumentos. Como esses fios devem ser conectados para que ela funcione? Aqui vemos símbolos desconhecidos de outra galáxia. Nossa tarefa é determinar a qual palavra cada símbolo corresponde. Esses pontos são colocados nos mesmos lugares que as saliências de algumas letras. Dessa forma, podemos encontrar uma correspondência para cada palavra e conectar os fios. De repente, a Sandra fica doente. Ela está com dor de cabeça e garganta. O Ken tem apenas 4 comprimidos idênticos. Eles não têm nenhuma caixinha ou bula, portanto não há como identificar qual comprimido serve para qual finalidade. A única coisa que ele sabe é que 2 desses 4 comprimidos curarão a dor de garganta e os outros 2 ajudarão a aliviar a dor de cabeça. A Sandra deve tomar um comprimido de cada tipo para se curar. O que ela deve fazer? A única solução disponível é cortar cada comprimido ao meio e, em seguida, pegar uma metade de cada um dos 4 comprimidos. Dessa forma, ela definitivamente terá tomado um comprimido de cada tipo. O Ken oferece a Sandra a possibilidade de morarem juntos. Eles começam a procurar um novo apartamento e marcam 3 encontros com proprietários. Cada um deles conta uma história sobre sua propriedade. A senhora Gray diz: "Herdei esse apartamento incrível da minha irmã, mas agora quero alugá-lo por um longo período porque estou me mudando para uma fazenda com meu marido." Oliver diz: "Estou morando neste imóvel há 5 anos. Ele está em perfeitas condições, mas agora estou me mudando para o exterior a trabalho. Portanto, gostaria de encontrar bons inquilinos que cuidem dele." E a Rose diz: "Este apartamento pertence à minha sogra. Ela mora na Europa e me pediu para encontrar novos inquilinos." Apenas um desses locadores é confiável. Você consegue adivinhar quem? Há um anúncio perto do apartamento da Sra. Gray. Esse imóvel está à venda, portanto ela provavelmente mentiu sobre o contrato de aluguel de longo prazo. E agora vamos dar uma olhada mais de perto no teto do apartamento do Oliver. Tem goteira, portanto seu apartamento não está em perfeitas condições. Mentiroso. O gatinho da Sandra fugiu. Ela ficou procurando por ele o dia todo. De repente, ela encontra sua vizinha segurando o gatinho. Ela diz: "Devolverei seu animal de estimação somente se você decifrar meu enigma. Eu sou a última coisa que você tira quando vai para a cama. O que eu sou?" Pronto para ouvir a resposta correta?
Eu sou seus pés e você os tira do chão. A Sandra leva seu gatinho ao veterinário para um check-up. Lá ela encontra 2 médicos, mas apenas um deles é um veterinário de verdade. Você consegue identificar quem é exatamente? Veterinários de verdade geralmente usam luvas no trabalho, mas o homem à esquerda não usa nenhuma, embora esteja segurando um cachorro. A Sandra quer conseguir um emprego em uma loja de mágica. O proprietário lhe dá uma tarefa de teste para encontrar uma poção do amor nessa prateleira. A Sandra fica muito confusa porque as receitas são bastante complicadas. Felizmente, a possível futura colega de trabalho da Sandra, a Glenda, concorda em lhe dar uma dica e lhe fornece várias receitas. Agora a Sandra precisa descobrir sozinha qual é a correta. Ela só sabe que uma poção do amor deve conter estes 5 ingredientes. Você pode ajudá-la a encontrar o frasco certo? Somente o terceiro frasco tem todos os ingredientes necessários, portanto a Sandra deve pegar ele. A Sandra se dá bem e consegue o emprego. Agora sua tarefa é ir até o depósito e encontrar um espelho falso. Você pode ajudá-la? Somente o segundo espelho mostra o reflexo correto, portanto os 2 restantes são falsos. A Sandra e a Glenda ficam com fome e pedem comida. Suas refeições são quase idênticas, mas na verdade elas têm 3 diferenças. Você consegue identificá-las? Aqui estão elas. Matt compra uma casa nova. No porão, ele descobre 3 caixas assinadas e um bilhete. Ele diz que uma das caixas contém $1 milhão. As outras 2 caixas estão vazias, de acordo com o bilhete. Apenas uma das 3 mensagens escritas nas caixas é verdadeira. Na primeira caixa está escrito: "O dinheiro não está aqui". A segunda caixa tem uma mensagem igual: "O dinheiro não está aqui". E a terceira caixa diz que o dinheiro está na segunda caixa. Se você fosse Matt, qual caixa escolheria? Matt deve escolher a primeira caixa. Como sabemos que apenas uma das pistas é verdadeira, o dinheiro deve estar na primeira caixa. Matt sai de sua casa e vai até o jardim. Ele estende sua mão direita. De repente, uma abelha pousa nela. O que está no olho do Matt? Beleza! Por quê? Porque a beleza está nos olhos de quem vê. No jardim, Matt tira 2 fotos. Você consegue identificar 3 diferenças entre elas? Aqui estão! Matt volta para casa e descobre que alguém a invadiu. E o ladrão acabou de sair. Como Matt descobriu? Alguém ligou seu fogão elétrico e colocou um saco plástico em cima. O plástico está apenas meio derretido, portanto o ladrão deve ter saído há alguns segundos. Matt vai ao seu restaurante vegano favorito, como de costume, às sextas-feiras. Ele pede uma fatia de pizza, coloca na mesa e sai por alguns minutos para lavar as mãos. Quando Matt volta, descobre que sua pizza sumiu. Ele interroga 3 clientes que estavam por perto. Harold diz: "Não estou com fome, por isso nem olhei para sua comida. Vim aqui por causa do café." Bella diz: "Eu estava fazendo uma chamada de vídeo com meu namorado. Ele mora em outro país, então temos encontros virtuais todos os domingos. A distância é muito cansativa." E a Ana diz: "Eu estava tirando fotos da minha comida, então não vi a sua. Você pode dar uma olhada nas fotos se não acredita em mim." Depois de ouvir o que eles tinham a dizer, Matt sabe com certeza quem é o mentiroso. E quanto a você?
De acordo com Bella, ela vai a encontros virtuais todos os domingos, mas hoje é sexta-feira. Mentirosa! A namorada de Matt, Erica, foi visitá-lo em seu laboratório. De repente, ela se depara com 2 Matts idênticos. Você pode ajudá-la a descobrir quem é o clone? O cara da direita tem uma cicatriz no braço. Enquanto isso, o clone não tem nenhuma cicatriz, porque sua pele é nova. Matt vai ao shopping e compra um taco e uma bola por $1,10 no total. O taco custa $1 a mais do que a bola. Quanto custa a bola? Não, a resposta correta não é 10 centavos. Na verdade, é um pouco menos. A bola custa 5 centavos e o taco $1,05. Juntos, eles totalizam $1,10. Alguém roubou o laboratório do Matt. O ladrão levou o dispositivo de clonagem e o escondeu em uma lata de lixo para buscá-lo hoje à noite. Essa é uma ótima oportunidade para pegar o criminoso. A polícia descobre o local aproximado onde procurar o dispositivo. Eles decidem interrogar várias pessoas. Greg diz: o caminhão acabou de esvaziar as latas de lixo suspensas. Jeff diz: eu sou o responsável por essas latas de lixo. Verifiquei todas as latas ao lado das amarelas e não encontrei nada de interessante. E Bill apenas aponta para todas as latas de lixo que alguém organizou hoje. Você pode ajudar a polícia a encontrar a lata de lixo com o dispositivo roubado? Antes de tudo, precisamos excluir as latas superiores. E agora vamos verificar todas as latas de lixo restantes, das quais as pessoas estavam se aproximando. A próxima etapa é remover as que estão ao lado das amarelas. E aqui está ela, a lata de lixo que estávamos procurando. Após o roubo, Matt decide trancar a porta de seu laboratório com uma senha. Há 4 botões com imagens diferentes: laranja, banana, maçã e tomate. Você consegue adivinhar qual botão abre a porta? O mais estranho é o tomate, pois todos os outros são frutas. Portanto, ele deve abrir a porta. Um cristal de valor inestimável desapareceu do Museu de Ciências local. O ladrão não deixou nenhum rastro. Após analisar as câmeras de segurança, Matt convida 3 suspeitos para um interrogatório. O guarda de segurança diz: só saí do meu posto uma vez, na hora do almoço. Posso jurar que o cristal ainda estava lá quando voltei. O curador do museu diz: passei o dia guiando uma excursão de cientistas estrangeiros. Eles vieram ver o cristal no início da excursão. Ele ainda estava brilhando em seu lugar. Um dos visitantes diz: eu só entrei para uma visita rápida. Nem sequer passei pela sala onde o cristal estava guardado. Depois de ouvir suas histórias, Matt sabe com certeza quem é o ladrão. E quanto a você? Era o visitante. Ele escondeu o cristal em sua manga. O irmão de Matt, Greg, chega à casa dele para comerem juntos. Ele grita: Matt, o micro-ondas está ligado e já está descongelando nosso jantar. Greg ouve Matt, que está no banheiro. Você poderia verificar o micro-ondas e me dizer quanto tempo falta? Greg pega seu telefone e liga para a polícia. Ele relata uma situação perigosa envolvendo seu irmão. Como ele sabia? Greg é cego, portanto seu irmão não teria pedido que ele olhasse o micro-ondas, pois Matt sabe que Greg não enxerga. Isso fez com que Greg suspeitasse, e foi por isso que ele chamou a polícia. No dia seguinte, Matt acorda em um laboratório secreto abandonado. Ele vagueia e encontra 3 portas que levam à liberdade, mas cada porta esconde uma surpresa desagradável. Há um monstro assustador sentado em uma gaiola atrás da primeira porta. Ele está com muita fome e raiva. Há um monte de cobras venenosas rastejando atrás da segunda porta, e as luzes estão apagadas, portanto Matt não conseguirá vê-las. E atrás da porta há uma grande fogueira. Qual caminho é mais seguro? Ele deve escolher a primeira porta. O monstro está em uma gaiola, então Matt pode simplesmente passar por ela e escapar.
Matt consegue escapar e entra no posto de gasolina mais próximo. Ele percebe imediatamente 3 coisas estranhas nesse lugar. Você também consegue vê-las? O pôster com propaganda de óleo de motor oferece um desconto de 0%. A caixa tem um tentáculo de polvo em vez de mãos. Está vendo este pacote de batatinhas? Diz que tem um sabor de aranhas. Isso é estranho. Matt volta para casa e descobre que alguém deixou biscoitos caseiros na mesa da cozinha. Ele examina todas as portas e janelas. Não encontra sinais de arrombamento. Matt decide interrogar 3 suspeitos que têm uma chave. Sua mãe diz: passei o dia todo com meu professor de yoga e minha aula terminou há 10 minutos, então não tive tempo para comer biscoitos. O encanador diz: consertei a pia da cozinha pela manhã e fui para casa, porque eu traria algum presente para você. E a namorada de Matt, Erica, diz: fui à sua casa há algumas horas para deixar algumas sacolas de compra e sair para a academia. Não vi nenhum biscoito. Quem está mentindo? O encanador deu uma olhada mais de perto na pia da cozinha. Ela não tem torneira. Portanto, ele mentiu. Matt está caminhando no parque local e se perde em um labirinto. Ele tem apenas 15 segundos para sair antes que comece a chover. Você pode ajudá-lo a encontrar a direção certa. Pronto para ver a resposta? Aqui está a rota correta. Olá, aqui está outra oportunidade de treinar seu cérebro e aprimorar suas habilidades de raciocínio lógico. Não deixe de se aventurar. Liam era um médico de Chicago. Certa vez ele pediu ao seu chefe que o deixasse participar de uma conferência médica em Berlim. O chefe o deixou ir, mas pediu que ele enviasse um relatório fotográfico assim que chegasse à Europa. No dia seguinte, o chefe recebeu uma mensagem dizendo: Olá da Alemanha, este sou eu neste momento. Uma foto foi anexada à mensagem. Depois de examiná-la, o chefe percebeu que o funcionário havia mentido para ele. Como ele descobriu isso? Na foto há um relógio na parede que mostra exatamente a mesma hora que o relógio do escritório do chefe. Se o Liam estivesse na Alemanha, o relógio mostraria uma hora diferente devido ao fuso horário. Um pouco de matemática para você. Você consegue descobrir o que vem depois nesta sequência de números? Vai ser esse número longo. Veja, cada número seguinte é uma representação verbal do anterior. Dessa forma, se começarmos com 1, o próximo número na sequência será 1, 1, e o próximo é 2, 1. Então temos 1, 2, 1, 1, e assim por diante. Observe esta imagem com atenção. Um garoto enviou uma mensagem para a sua namorada. Ele parece estar sentindo muita falta dela. Mas será que isso é verdade? Você consegue descobrir se ele pode estar traindo ela? Sim, infelizmente ele está. Olhe para esse guardanapo. Tem uma marca de batom nele. Ele deve estar com outra garota. Certa vez, um homem foi a uma delegacia de polícia. Ele disse que havia sido assaltado a caminho do banco. Ele estava carregando uma maleta com uma grande quantia de dinheiro quando um homem usando uma máscara preta e luvas o atacou. O ladrão pegou a maleta e fugiu. O policial ouviu o homem e lhe perguntou sobre um corte recente na sua bochecha direita. O homem respondeu que era por causa de um anel que o criminoso estava usando. Depois dessas palavras, o policial imediatamente percebeu que o homem estava mentindo. Como ele percebeu isso? Você é tão atento quanto o policial para perceber? Não teria como ele saber sobre o anel do ladrão se o criminoso estivesse usando luvas.
Me vire de lado e eu serei tudo. Me corte ao meio e não serei nada. O que eu sou? Eu sou o número 8. De lado pareço o símbolo do infinito e cortado ao meio sou apenas 2 zeros. Observe estas pessoas com muita atenção. Sua tarefa é descobrir em qual garota o homem está interessado. Lembre-se de que a resposta aqui está nos detalhes. E esse quebra-cabeça pode nos dizer o quanto você é bom em ler as pessoas. Nossa linguagem corporal pode dizer muito sobre nós, as outras pessoas. A maneira como você se senta, fica em pé e até mesmo move os braços pode revelar o que você está pensando ou como se sente. As garotas da imagem têm posturas e expressões faciais diferentes. E se olharmos com atenção, entenderemos que o homem está claramente interessado na garota que está mais interessada nele. Qual? A segunda a partir da esquerda. Os pés dela estão apontados para o homem e podemos dizer o mesmo sobre os pés dele. Embora as garotas número 1 e 3 também estejam olhando para o homem, elas não estão muito interessadas nele. Seus pés e sua linguagem corporal revelam isso. Um homem idoso e rico não tinha um testamento. Assim, ele ordenou que seus filhos corressem com seus cavalos, e aquele cujo cavalo fosse mais lento receberia sua herança. Os 2 filhos perceberam que não poderiam correr, pois ambos estariam atrasando seus cavalos. Então procuraram um homem sábio e perguntaram-lhe o que deveriam fazer. Depois de ouvir seu conselho, os irmãos começaram a correr a toda velocidade. O que o sábio disse a eles? Ele recomendou que fizessem uma troca de cavalos. Agora, quem quer que vença a corrida receberá a herança, pois tecnicamente ainda é dono do cavalo perdedor, o mais lento. 4 pessoas chegaram a um rio com uma ponte estreita que só comportava 2 pessoas de cada vez. Era noite e elas tinham apenas uma tocha que precisava ser usada para atravessar a ponte. A pessoa A precisou de 1 minuto para atravessar a ponte e a pessoa B conseguiu fazê-lo em 2 minutos. A pessoa C levou 5 minutos para chegar ao outro lado e a pessoa D precisou de 8 minutos. Se 2 pessoas estivessem atravessando a ponte juntas, elas teriam que se mover no ritmo da pessoa mais lenta. Será que todas essas pessoas conseguem atravessar a ponte em 15 minutos ou menos? Sim, elas podem. Vamos ver como isso pode ser feito. Primeiro, a pessoa A e a pessoa B atravessam a ponte e, em seguida, a pessoa A traz a tocha de volta. Isso leva 3 minutos. Em seguida, a pessoa C e a pessoa D atravessam a ponte e a pessoa B traz a tocha de volta depois. Isso leva mais 10 minutos. E, por fim, a pessoa A e a pessoa B atravessam a ponte novamente. Isso leva mais 2 minutos. No total, temos 15 minutos. Thomas estava conversando com sua colega e ela lhe perguntou quantos filhos ele tinha. Ele respondeu que tinha 3 filhos. Quando ela perguntou a idade deles, Thomas respondeu: o produto das idades deles é 72 e a soma das idades deles é igual ao número da minha casa. Sua colega ficou confusa. Na vez seguinte em que foi convidada para ir à casa do Thomas, ela prestou atenção ao número da casa dele e mesmo assim não conseguiu descobrir a idade das crianças. O Thomas decidiu ajudá-la. Ah, é verdade, esqueci de lhe dizer que o mais velho gosta de pudim de chocolate. Depois disso, sua colega descobriu a idade das 3 crianças. Você já descobriu também? As crianças têm 3, 3 e 8 anos. A chave para esse enigma é que a colega sabe a soma das idades das crianças, mas ela ainda não consegue saber a idade dos filhos do Thomas porque está presa entre várias possibilidades. Para restringir ainda mais a questão, apenas 2 conjuntos de 3 números inteiros, que multiplicados resultam em 72 e somados formam 14. E é nesse momento que o homem revela que seu filho mais velho gosta de pudim de chocolate. Somente o último desses 2 conjuntos tem um filho mais velho distinto.
Imagine que você está em um quarto escuro. Tem uma vela, um fogão a lenha e um lampião a gás. Você só tem um fósforo. O que você acende primeiro? Em primeiro lugar, você precisará acender o fósforo. Esses 5 sacos de moedas de ouro são todos idênticos. Cada um deles contém 10 peças de ouro. Mas um dos 5 sacos contém ouro falso. O ouro verdadeiro e o ouro falso são idênticos em todos os aspectos, exceto no peso. A peça de ouro falso pesa 1,1 grama, enquanto uma peça de ouro verdadeiro pesa 1 grama. Você tem uma balança digital perfeitamente precisa, mas só pode usá-la uma vez. Como você pode determinar qual saco tem o ouro falso? Você deve pegar uma peça de ouro do primeiro saco, 2 do segundo, 3 do terceiro, 4 do quarto saco e 5 do quinto. Se o número na balança terminar em ,1, você saberá que o primeiro saco contém o ouro falso. Se o número terminar em ,2, então o ouro falso está no segundo saco, e assim por diante. A Carol foi convidada para uma festa de Halloween em uma casa abandonada. Seus amigos perguntaram se ela estava disposta a um desafio e a garota disse que sim. Logo depois, ela foi trancada em um quarto. Nesse cômodo, havia uma porta e 3 interruptores de luz. Atrás da porta havia um armário vazio com nada, além de uma lâmpada. A tarefa da Carol era descobrir qual interruptor controla a lâmpada dentro do armário. Ela podia acionar os interruptores da maneira que quisesse, mas uma vez que abrisse a porta, não podia mais tocar nos interruptores. Depois de alguns minutos pensando, a garota conseguiu acertar. Como ela fez isso? Muito bem, vamos seguir passo a passo. Ela acionou o interruptor número 1 e esperou alguns minutos. Então voltou a desligá-lo e imediatamente acionou o número 2. Em seguida, abriu a porta e verificou a luz. A lâmpada estava desligada, então descobriu que não era o interruptor número 2 que controlava a luz. Depois, decidiu tocar a lâmpada para testar se estava quente ou fria. Se estivesse fria, significaria que era o interruptor número 3 que a controlava. Mas estava quente, então era um sinal de que o número 1 controlava a lâmpada. Muito bem, Carol! Para voltar à festa, ela tinha que resolver outro enigma. Havia 2 ampulhetas na frente dela. Uma de 7 minutos e a outra de 4 minutos. A Carol precisava cronometrar 9 minutos usando as duas. Como fazer isso? Primeiro, ela virou as 2 ampulhetas ao mesmo tempo. Quando a de 4 minutos terminou, ainda restavam 3 minutos na outra. A Carol virou a de 4 minutos novamente. Quando a de 7 minutos estava vazia, restava 1 minuto na outra. E quando a de 4 minutos se esvaziou novamente, havia 1 minuto de areia na metade inferior do cronômetro de 7 minutos. Ela a virou novamente, de modo que havia 1 minuto de areia na parte superior da ampulheta. E quando o cronômetro de 7 minutos finalmente se esvaziou novamente, 9 minutos se passaram no total. Agora observe a cena desta festa. Todos estão dançando com suas fantasias de Halloween e se divertindo. Mas disseram que uma dessas pessoas é um vampiro de verdade. Você consegue descobrir quem? Vejamos. O cara da esquerda está bebendo algo vermelho, mas tem uma sombra, então não pode ser um vampiro de verdade. A segunda moça parece assustadora. Poderia ser ela, mas se você olhar atentamente para o espelho na parede, verá o reflexo dela, portanto não pode ser. Ah, e também podemos ver o reflexo do quarto homem no espelho. Assim, resta apenas uma garota. Ela deve ser a verdadeira vampira. A Ana sentou para assistir a sua série de TV favorita. Ela fez pipoca, ligou a TV e se instalou confortavelmente para maratonar uma temporada inteira. Seu gato Pimenta se acomodou ao lado dela, mas depois de 5 minutos, a garota desmaiou de repente.
Dê uma olhada na imagem. Você consegue adivinhar o que aconteceu? O Pimenta se assustou com um barulho alto que veio da TV e pulou em cima da Ana, o que a assustou muito. Foi por isso que ela desmaiou. O Breno estava acampando sozinho em um local remoto. Ele saiu de seu acampamento e caminhou 3 quilômetros para o sul. Depois, virou para o leste e andou por mais 3 quilômetros. Então virou para o norte, lá se foram mais 3 quilômetros. Depois de andar 9 quilômetros, ele estava de volta exatamente ao mesmo ponto de onde havia partido. Além disso, chegou bem a tempo de encontrar um urso tentando abrir sua barraca e roubar sua comida. Dê uma olhada na imagem. Você consegue adivinhar o único lugar no mundo onde o rapaz poderia estar agora? É o Polo Norte. Esse é o único local onde você pode caminhar 3 quilômetros para o sul, leste e norte e terminar exatamente onde parou. O Flávio comprou uma casa aconchegante em Vancouver. Em um dia ensolarado, decidiu levar seu cachorro para passear. Quando soltou o animal da coleira, ele correu para muito longe. Em algum momento, o cão estava em frente ao dono, do outro lado de um enorme lago. O rapaz chamou seu amigo, que conseguiu atravessar em segurança para o outro lado do lago, sem se molhar ou usar um barco. Você consegue adivinhar como o cachorro conseguiu fazer isso? Essa é uma pergunta capciosa, mas o animal poderia facilmente atravessar o lago, pois ele estava congelado. Seu melhor amigo o convidou para um brunch em um local chamado Wallis World. Assim que você chega lá, a anfitriã lhe diz que você precisa resolver o enigma para entrar. Ela diz que há apenas uma regra no Wallis World. Lá, tem pizza com mussarela, mas não com linguiça. Tem alcaparra, mas não tem sal. Há um corrimão, mas nada de escada. Com essas informações, você consegue adivinhar qual é a regra? Tudo no Wallis World deve conter letras duplas. Portanto, coisas como pizza, mussarela e alcaparra são permitidas lá dentro. Ufa! Isso com certeza não era óbvio, não é? O Henrique estava viajando pelo Brasil de mochila nas costas. Certa noite, por volta das 8 horas, ele ficou com muita fome e decidiu procurar um restaurante aconchegante para jantar. Entrou em um estabelecimento tradicional, mas encontrou um cliente e um garçom discutindo sobre algo. O cliente disse que havia pedido sopa de moluscos, enquanto o garçom dizia que o cara havia pedido só uma xícara de chá. O Henrique viu algo que imediatamente lhe mostrou quem estava mentindo. Você também pode descobrir? O cliente está mentindo. Atrás dele há uma placa enorme que diz que o restaurante só serve sopa de 1 às 4 da tarde. Como eram 8 da noite, o garçom nunca teria aceitado o pedido do cliente. A Sheila correu extremamente preocupada para sua casa. "Eu vim assim que soube", disse ela ao policial. "Eu estava na casa dos meus pais em outra cidade. O que aconteceu com meu marido?" "Bem", disse o policial, "alguém machucou o Marcelo, que foi parar no hospital. Ele vai ficar bem, mas ainda precisamos descobrir quem fez isso." O policial interrogou 3 suspeitos. O secretário do Marcelo falou: "Fui enviado para visitar o parceiro de negócios do Marcelo pela manhã. Alguns documentos importantes precisavam de assinaturas." O cozinheiro disse: "Não saí da cozinha hoje. O Marcelo queria que eu preparasse uma refeição para ele e a esposa." A governanta respondeu: "Não ouvi nada. Eu estava fazendo algumas tarefas domésticas durante todo o dia. Depois disso, eu estava tão cansada que decidi tirar um cochilo." O policial percebeu quem era o culpado em um instante. Você consegue descobrir quem? Foi o cozinheiro. O Marcelo não pediu que ele cozinhasse nada para a esposa, já que ela estava fora da cidade o tempo todo.
Você acabou de participar de uma competição de resolução de enigmas. O apresentador do game show mostra a primeira charada que você deve responder. Dê uma olhada na imagem. Quem você acha que conseguirá chegar ao outro lado da corda? Sejamos francos, é o homem à esquerda. Embora pareça que ele está tendo dificuldades para carregar coisas tão pesadas, o peso está distribuído igualmente entre suas duas mãos. Portanto, ele provavelmente conseguirá chegar ao outro lado sem nenhum problema. Para seu próximo desafio, o apresentador do game show mostra uma imagem de barcos afundando. Qual barco você acha que vai afundar primeiro? O primeiro barco tem 2 furos, mas de alguma forma tem muito menos água em seu interior. O segundo barco tem apenas 1 furo, mas veja a quantidade de água que já entrou nele. Definitivamente é o segundo que vai afundar primeiro. Como você passou nas 2 primeiras rodadas, a terceira será um pouco mais difícil. Ken estava andando de patins quando caiu e machucou a cabeça. Ele acordou no hospital e descobriu que 3 Barbies estavam esperando por ele. Dê uma olhada na imagem. Você consegue descobrir qual Barbie é realmente a namorada do Ken? Essa é complicada. Não pode ser a terceira Barbie, porque a Barbie verdadeira nunca piscaria para o Ken. Geralmente é ele quem faz a parte de flerte. Também não é a segunda Barbie, porque ela nunca se maquiaria na frente dele. Portanto, só nos resta a primeira Barbie, que deve ser a namorada dele. O Finn é um albergue famoso na Espanha. É especialmente famoso por seus chuveiros divertidos. Mas algo parece estar errado aqui. Dê uma olhada e tente adivinhar o que é. A mulher à direita está apertando uma bisnaga de ketchup em vez de um frasco de shampoo. Isso é definitivamente estranho, não é mesmo? Para as rodadas finais, o apresentador escolheu alguns enigmas escritos para você. O primeiro é: eu falo sem boca e ouço sem ouvidos. Sou um microfone, um telefone ou um eco? O que você diria? A resposta é eco. Eco, eco, eco. Não estou vivo, mas posso crescer. Não tenho pulmões, mas preciso de ar. O que eu sou? Uma árvore, fogo ou nuvens? A resposta correta é fogo. Muito bem se você escolheu essa. Carol foi convidada para uma festa de Halloween em uma casa abandonada. Seus amigos perguntaram se ela estava disposta a fazer um desafio, e ela disse que sim. Logo depois, ela foi trancada em um quarto. Nesse cômodo, havia uma porta e 3 interruptores de luz ao lado dela. Atrás da porta havia um armário vazio com nada além de uma lâmpada. Sua tarefa era descobrir qual interruptor controlava a lâmpada dentro do armário. Ela podia acionar os interruptores da maneira que quisesse, mas uma vez aberta a porta, ela não poderia mais tocar nos interruptores. Depois de alguns minutos pensando, ela conseguiu acertar. Como a Carol fez isso? Muito bem, vamos seguir passo a passo. Ela acionou o interruptor número 1 e esperou alguns minutos. Ela então o desligou e imediatamente acionou o interruptor número 2. Em seguida, ela abriu a porta e verificou a luz. A lâmpada estava desligada, então ela descobriu que não era o interruptor número 2 que controlava a luz. Então, ela decidiu tocar a lâmpada para testar se estava quente ou fria. Se a lâmpada estivesse fria, significaria que era o interruptor número 3 que a controlava, mas a lâmpada estava quente. Então, isso significa que o interruptor número 1 controlava a lâmpada. Muito bem, Carol. Para voltar à festa, a Carol tinha que resolver outro enigma. Havia 2 ampulhetas na frente dela. Uma ampulheta mede 7 minutos e a outra mede 4 minutos. Ela precisava cronometrar 9 minutos usando as 2 ampulhetas. Como ela pode fazer isso?
Primeiro ela virou as 2 ampulhetas ao mesmo tempo. Quando a de 4 minutos terminou, ainda restavam 3 minutos na outra. Ela virou a ampulheta de 4 minutos novamente. Quando a de 7 minutos estava vazia, restava 1 minuto na outra. E quando a de 4 minutos se esvaziou novamente, havia 1 minuto de areia na metade inferior da ampulheta de 7 minutos. Ela a virou novamente, de modo que havia 1 minuto de areia na parte superior. E quando a ampulheta de 7 minutos finalmente se esvaziou novamente, 9 minutos haviam se passado no total. Ana se sentou para assistir ao seu programa de TV favorito. Ela fez pipoca, ligou a TV e se acomodou confortavelmente para assistir a uma temporada inteira. Seu gato Pepper sentou-se ao lado dela, mas depois de 5 minutos de tela, a Ana desmaiou repentinamente. Dê uma olhada na imagem. Você consegue adivinhar o que aconteceu? O gato da Ana, Pepper, se assustou com um barulho alto que veio da TV. Ele pulou em cima da Ana e a assustou muito. Foi por isso que ela desmaiou. Dê uma olhada nesta cena. Quem você acha que tem a melhor chance de sobreviver? Os 2 caras parecem bem presos ali, mas a mulher à direita pode ter uma chance. A corda parece um pouco frouxa ao redor do corpo dela. Ela poderia tentar se livrar dela e usar as mãos livres para desamarrar os tornozelos. Bella desembarcou em Nova York com objetivos de carreira muito ambiciosos. Mas a primeira coisa que ela precisava fazer depois de chegar à cidade era encontrar seu apartamento. Havia muitas opções para ir do aeroporto até seu apartamento, mas a Bella decidiu economizar e ir de ônibus. Ela tinha de comprar uma passagem por $10, mas um rapaz bonito apareceu do nada e lhe fez uma oferta melhor. Ele disse que seus planos haviam mudado e que não precisava mais da passagem de ônibus. Ele se ofereceu para vendê-la a ela por $6. A Bella concordou e lhe deu o dinheiro, mas isso acabou se mostrando um grande erro. Por quê? Dê uma olhada na data atual na tela da máquina de venda automática. E agora verifique a data na passagem. A passagem que o cara vendeu a Bella venceu há mais de 1 mês. Finalmente, a Bella conseguiu chegar a Manhattan e encontrar seu apartamento. Ela ia dividir uma casa com outras 3 mulheres. A Bella se apresentou a elas e foi se acomodar em seu quarto. Deixou seus pertences na cama e foi tomar um banho. Quando saiu do banho, ela notou que seu laptop havia sumido. Ela ficou furiosa e decidiu interrogar todas as novas colegas de apartamento. A Sarah disse que tinha saído para tomar uma xícara de café. Ela até disse a Bella para perguntar ao porteiro do prédio, já que ele a tinha visto sair. A Kelly disse que havia tirado um cochilo à tarde com os fones de ouvido. Ela disse que não tinha ouvido ou visto nada de estranho acontecendo dentro do apartamento. A Cheyenne disse que tinha ido ao terraço do prédio para tirar algumas fotos da cidade, pois era fotógrafa profissional. Você consegue dizer quem está mentindo? A Cheyenne. Se você observar a placa no saguão, o prédio proíbe terminantemente o acesso de pessoas ao terraço. Alfredo é um supermodelo e acaba de conseguir o emprego dos seus sonhos. A maior revista do país o convidou para ser a capa de sua última edição. No dia da sessão de fotos, ele chegou cedo ao estúdio. Depois de terminar de fazer o cabelo e a maquiagem, ele se olhou no espelho e gritou: "Ah, não!" A pele dele estava toda vermelha. Parece que ele estava com uma séria reação alérgica. Ele chamou todos os assistentes que havia visto mais cedo naquele dia para interrogá-los. Amy, a assistente do fotógrafo, disse que lhe haviam mencionado que o Alfredo era alérgico a amendoim, por isso ela se certificou de comprar apenas lanches sem amendoim. Bruno, o maquiador, disse que não havia tocado na comida do Alfredo. Ele disse que logo depois de terminar seu trabalho, saiu para tomar um café. Maria, a faxineira, disse que sabia como os modelos podem ser sensíveis. Por isso, ela só usava produtos orgânicos e hipoalergênicos para limpar o camarim. O Alfredo soube imediatamente quem havia contribuído para sua erupção cutânea. Você também consegue descobrir?
Com certeza foi o Bruno. Claro, ele não tinha acesso à comida do Alfredo, mas foi o único que tocou o rosto do Alfredo naquele dia. Lívia estava gravando uma coreografia de dança para sua página de mídia social quando um enorme portal se abriu e a engoliu inteira. Quando se deu conta, ela estava presa em uma grande caverna. Do nada, um grande gênio apareceu. Ele lhe disse que ela só poderia sair se descobrisse uma saída sozinha. Assim que ele desapareceu, ela viu que havia 3 botões na parede. Um vermelho, um amarelo e um verde. No chão havia um bilhete que dizia LOACONTIL-OT PERBV HENER AEOTO. Ela clicou em um dos botões e conseguiu abrir uma porta oculta na parede. Você consegue adivinhar qual botão ela escolheu? O botão vermelho. Ela reordenou as letras do bilhete e descobriu que estava escrito "Aperte o botão vermelho". Assim que pressionou o botão, a Lívia foi transportada para um mundo de realidade virtual. Uma inteligência artificial lhe deu as boas-vindas e lhe mostrou 3 portas. A IA lhe disse que somente uma porta a levaria à liberdade, e informou que atrás da primeira porta havia ogros famintos esperando que alguém entrasse. Atrás da segunda porta havia patins amaldiçoados. Se você os colocar, nunca mais conseguirá tirá-los. Além disso, eles tinham vontade própria e acabavam levando você a alguns lugares bem sombrios. Atrás da última porta, havia criaturas felpudas voadoras com olhos de laser que queimavam qualquer coisa com a qual entrassem em contato. Qual porta você acha que a Lívia deve usar para escapar? Bem, ela deve escolher a segunda porta, porque ela não é obrigada a colocar os patins nos pés. Ela pode passar por eles e ir direto para a sua liberdade. Durante o período em que esteve fora, a Lívia percebeu que alguém havia roubado seu laptop. Ele continha todo o seu conteúdo de mídia social. Ela imaginou que devia ter sido uma de suas colegas de apartamento, então decidiu dar uma olhada na casa para tentar encontrá-lo. Veja estas imagens. O primeiro quarto pertence a Júlia, o segundo pertence a Raquel e o terceiro pertence a Amy. Você consegue descobrir quem roubou o laptop da Lívia? Se você olhar com atenção, o gato da Raquel está dormindo em cima de algo que se parece com um laptop. Deve ter sido ela. A Elisa tinha 17 anos anteontem. No próximo ano, ela vai fazer 20 anos. Como isso é possível? Isso pode acontecer se hoje for 1º de janeiro e aniversário da Elisa é dia 31 de dezembro. Anteontem, em 30 de dezembro, ela ainda tinha 17 anos. Ontem, no dia 31 de dezembro, a garota completou 18 anos. Portanto, neste ano, a Elisa faz 19 e no ano que vem, 20. A Elisa e sua irmã Helga exploram um velho sótão na casa dos pais. Ali está muito escuro e sujo. Depois disso, elas descem as escadas para almoçar. O rosto da Helga está todo coberto de poeira, enquanto o da Elisa está super limpo. Mas mesmo assim, apenas a Elisa vai ao banheiro para lavar a cara. Por quê? A Elisa notou que o rosto de sua irmã estava sujo, então pensou que o dela também deveria estar. Quanto a Helga, quando ela viu que o da irmã estava limpo, presumiu que o dela também estivesse. Após o almoço, as duas saem para uma caminhada em uma floresta encantada. Então chegam à margem do rio, mas a ponte está fechada para reparos. Elas notam 2 anões pescando em um barco perto da ponte. E eles concordam em ajudar as irmãs, mas o barco deles é muito pequeno, suporta uma irmã ou 2 anões. Felizmente, conseguiram resolver o problema. E a Elisa e a Helga atravessaram um rio no mesmo barco. Como isso foi feito? Em primeiro lugar, um dos anões levou seu companheiro para a margem oposta. Depois, voltou sozinho para as irmãs.
A Helga entrou no barco e atravessou o rio. Aí deu o barco ao segundo anão e ele voltou para a margem oposta. Este pegou seu companheiro anão e o levou até Helga. Em seguida, um dos anões nadou até a Elisa e passou o barco para ela, que então atravessou o rio e se juntou a Helga. E finalmente, o segundo anão voltou para junto de seu companheiro. A Helga e a Elisa continuam caminhando e se perdem na floresta. Há 3 caminhos para a cidade mais próxima. O primeiro está repleto de plantas mutantes que se alimentam de humanos. O segundo passa por uma caverna de gelo com um dragão faminto congelado em um enorme cubo. O terceiro atravessa um vilarejo de fadas, e a magia delas faz com que os humanos percam a cabeça, qual é seguro. O dragão está preso dentro do cubo de gelo, portanto não é tão perigoso. Finalmente, as irmãs chegaram à cidade e estão caminhando pela rua principal. De repente, alguém joga uma laranja na cabeça da Helga. A Elisa identifica o apartamento de onde a fruta caiu e vai até lá para reclamar. Ela bate a porta e um jovem abre imediatamente. A garota explica que a irmã foi atingida por uma laranja que caiu dali. Mas o rapaz diz: "Eu estava lavando meu cachorro quando você bateu na porta. Só eu e meu animal de estimação moramos aqui. Então você confundiu os andares." Mas a Elisa não acreditou nele. Por quê? De acordo com o homem, ele estava dando banho em seu único animal de estimação, mas o pelo do cão está seco, portanto, a história dele é falsa. As irmãs entram em uma loja de decoração local. A Helga tira uma foto da irmã em frente ao espelho. Você consegue identificar algo estranho nessa imagem? Dê uma olhada mais de perto no espelho. As mãos da Elisa estão refletidas de forma errada, assim como o pôster de venda atrás dela. Ela deve ser uma vampira! Só brincadeira. As duas continuam explorando a loja. Mas, de repente, a Elisa começa a gritar e foge. Isso porque uma dessas mulheres não está viva. Você consegue adivinhar quem? A primeira mulher é uma pessoa comum, há um espelho atrás dela. A terceira tem uma pintura de si mesma ao fundo. Já a segunda, que está olhando por cima do ombro, é um fantasma. Seu reflexo no espelho não corresponde à realidade. A Elisa decide se esconder em um prédio próximo. Surpresa! É um pet shop. Ela passeia pelo local e vê um detalhe estranho. Você também consegue perceber? A tartaruga está usando óculos escuros. Os habitantes locais contam para as irmãs sobre um lobisomem assustador que vem aterrorizando a cidade há várias semanas. Eles só sabem que esse lobisomem é uma mulher e que ela tem um marido. Ele é a única pessoa que pode acalmá-la. A Elisa encontra 3 suspeitos que podem ser o marido da lobisomem, mas nenhum admite isso. Você consegue encontrá-lo? É o segundo homem. Há pelos marrons suspeitos em suas roupas, embora seu próprio cabelo seja loiro. No dia seguinte, a Helga faz uma festa de aniversário. Então a Elisa vai até a padaria para comprar um bolo. Como está atrasada, se apressa, esbarra em um garçom e bate a cabeça. Então a garota se esquece do bolo que a irmã lhe pediu para comprar. Ela se lembra apenas de 3 coisas. Não deve ter nenhum elemento verde. A cobertura não pode ter mais de uma cor. E deve ter pelo menos uma fruta. Você pode ajudar a Elisa a encontrar o bolo correto? Ela deve escolher o 4º bolo. É um cheesecake de chocolate, portanto não tem nada verde. A cobertura é marrom e é decorado com cerejas. Combinação perfeita. A Elisa compra o bolo e vai embora. A padaria está localizada dentro da torre mais alta da cidade. Então a garota entra no elevador para descer, mas aperta o botão errado e acaba na cobertura. Ela decide tirar algumas fotos com o icônico e enorme relógio instalado ali. Ops! A Elisa deixa o celular cair lá embaixo. Quando decide sair, alguém já havia trancado a porta e o elevador não funciona. Então ela está presa na cobertura.
Por sorte, ainda pode mudar a hora do relógio. Que horas a Elisa deve marcar para que alguém anote e a resgate? Se ela marcar 5:05 no relógio, parecerá um sinal de SOS. Finalmente, a Elisa escapa da torre e se dirige ao estacionamento. Aqui está o carro dela. Você consegue descobrir o número do lugar onde ele está estacionado? (87). Quando ela chega em casa, Yelga lhe mostra fotos de férias enviadas pelo novo namorado dela, o Kaique. Nessa foto, você pode ver ele, seu amigo Beto e um robô humanoide, Neo, que está ao lado do Beto. A pessoa que está usando a máscara amarela não é um humano. De que cor é a máscara do Kaique? De acordo com as informações, apenas o terceiro pode ser o Kaique. Portanto, a máscara é azul. A festa de aniversário está indo bem. Já é quase meia-noite, então a Elisa vai até a cozinha e coloca as velas no bolo de aniversário. De repente, ela se lembra de que o único isqueiro da casa está no andar de cima, no seu quarto. Então deixa o bolo na mesa por 1 minuto. Quando volta, vê que ele está esmagado no chão. A garota questiona 3 suspeitos. A Lorena fala: "Eu estava na sala de estar a noite toda. Não sei quem fez isso." A Wanda responde: "Fui lá fora para ver a lua cheia. Está muito bonita esta noite." O Kaique diz: "Eu estava filmando uma dança do TikTok com a Helga. Quem estragou o bolo?" A Wanda deu uma olhada na janela. A lua não está cheia. No flagra! Na manhã seguinte, a Helga acorda mais cedo do que a Elisa e verifica seu feed. Notícias de última hora. Um ladrão famoso fugiu de uma prisão próxima e agora está rondando a cidade. Ele é um talentoso metamorfo, portanto ninguém sabe ao certo como é sua aparência. De repente, a garota ouve que estão batendo na porta. Ela abre e se depara com 2 rapazes que se apresentam. O André é um jardineiro de um parque próximo e o Pedro é um lixeiro. Ambos querem usar o banheiro e pedem para entrar. Mas apenas um deles é seguro para convidar. Você consegue adivinhar quem? O André está usando roupas com manchas vermelhas, mas também está segurando um pincel, então ele provavelmente estava apenas pintando uma cerca. Vamos dar uma olhada mais de perto nos pelos faciais de Pedro. Um bigode se soltou. É falso. Portanto, esse deve ser o criminoso fugitivo. O Museu de Arte Moderna da cidade acaba de ser roubado. Uma pintura de valor inestimável do artista de primeira linha Floyd B. desapareceu durante a noite. O gerente chamou o detetive Prestes para ajudar. Assim que chegou ao museu, ele pediu para ver as imagens de segurança da noite anterior. Logo, identificou 3 indivíduos suspeitos olhando para a pintura por mais tempo do que o normal. A primeira pessoa, vestindo uma jaqueta azul, chegou pela entrada principal do museu. A câmera de segurança flagrou olhando para a pintura de vários ângulos, como se a estivesse medindo. A segunda pessoa, usando um boné vermelho, deixou o museu pela saída lateral, o que é bastante suspeito. E a última, que usava uma máscara preta, passou um longo tempo olhando para o teto, tentando identificar onde estavam localizadas as câmeras de segurança. Dê uma olhada na filmagem. Você consegue adivinhar quem é o provável ladrão? É a última pessoa. Quero dizer, o cara estava usando uma máscara e passou horas tentando identificar as câmeras de segurança. Depois disso, não havia mais filmagens, o que provavelmente significa que ele conseguiu sair do museu com a pintura. A Samantha e a Joana estavam presas na fila de segurança do aeroporto de Blue Ridge. Um guarda achou as 2 suspeitas e pediu que elas esperassem enquanto ele analisava as imagens de raio-x. Dê uma olhada nas 2 mulheres. Quem você acha que está realmente escondendo algo? Bem, a Samantha parece inquieta.
mas provavelmente só quer ir ao banheiro ou algo assim. Agora, a Joana está definitivamente escondendo algo sob a camiseta. Se ela realmente estivesse grávida, teria usado a fila preferencial. E veja o quanto ela está suando. Provavelmente está nervosa para ser pega. O escritório da detetive Sharon foi chamado para investigar uma série de arrombamentos misteriosos ocorridos em um bairro chique. Em cada cena de crime, o ladrão deixava as letras C, L, O, S e R grafitadas em uma parede próxima. O primeiro local a ser roubado foi a cafeteria da Márcia. Depois, o próximo alvo do criminoso foi a livraria da cidade. Após uma semana, o ladrão havia deixado sua marca em uma clínica sofisticada de oftalmologia, um supermercado e um restaurante. A detetive Sharon demorou um pouco, mas logo entendeu que havia um padrão nos arrombamentos. E conseguiu até mesmo prever qual seria o próximo arrombamento. Você consegue descobrir o que era? Esse ladrão era muito esperto, com certeza. A assinatura dele correspondia à primeira letra de cada um dos locais em que ele entrava, ou seja, C, L, O, S e R. Como o último a ser roubado foi um restaurante, o próximo estabelecimento começaria com C, reiniciando o ciclo. Muito provavelmente, o centro comunitário do bairro. No Vale Ocidental há um belo reino antigo, conhecido como Pietra. Um dos símbolos mais preciosos da cidade é uma joia valiosa que sempre é exibida durante as festividades locais. Este ano, durante a última celebração, algo trágico aconteceu. A joia desapareceu. O rei ficou arrasado e furioso com o fato de um artefato tão antigo ter sido roubado. Ele logo chamou o investigador oficial do reino para ajudar a descobrir quem poderia ter levado a relíquia. O culpado teria de ser proclamado responsável pelo roubo na frente de todo o reino. Havia muitas pessoas na festa, mas o investigador reduziu os suspeitos a 4 pessoas. A Amélia disse que viu algo estranho após a apresentação do bardo. Ela viu que o Benjamin havia pegado a joia e a entregado para a Carol. Mas o Benjamin falou que não chegou perto da peça, pois estava trabalhando em uma das barracas durante a feira. A Carol respondeu que chegou perto da relíquia, mas que só a admirou de perto. E o Daniel afirmou que podia jurar ter visto a Carol carregando a peça, mas não a viu pegá-la. Com base nos depoimentos, o investigador não teve dificuldade em descobrir quem era o culpado. Você também consegue? Foi a Carol. Quase todo mundo achava que ela estava envolvida no crime. Além disso, se você der um zoom na bolsa dela, verá algo pontiagudo. Parece mesmo uma joia, não é? A única locadora de DVDs da cidade foi roubada ontem à noite. O proprietário da loja ligou para a delegacia de polícia para relatar o crime. O detetive quase não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Afinal, por que alguém roubaria um DVD quando há tantos canais de streaming hoje em dia? O cara pediu para ver a filmagem da câmera de segurança e identificou 3 suspeitos principais. A Sarah era uma mulher de meia-idade e disse que ainda tinha um aparelho de DVD porque preferia assistir a filmes da maneira antiga, por isso alugava regularmente na loja. O Alex era um diretor de cinema recentemente aposentado e um de seus passatempos favoritos era ir à loja. Ele disse que não havia notado nada de estranho no dia anterior, exceto por um adolescente aleatório que entrou na loja. Era o David, que passava horas sozinho na locadora, e falou que estava fazendo uma pesquisa para a escola, mas jura que não pegou nada. Você pode dizer quem é o ladrão? É o David. As imagens de segurança o flagraram na sessão para maiores de 18 anos. Ele deve ter roubado o DVD pensando que o dono do estabelecimento não lhe venderia o filme. Há um museu antigo que exibe apenas artefatos egípcios antigos. Um dia, a Susana, uma estudante de antropologia, foi até lá para estudar um pouco da arte em exposição. Ela entrou em uma sala cheia de objetos como colares, pulseiras e brincos.
e fotografou todos os detalhes que considerava importantes para sua pesquisa quando algo chamou sua atenção. Dê uma olhada na imagem. Você consegue descobrir o que era? Veja esses brincos. Eles parecem completamente falsos. Além disso, tem uma pequena etiqueta de preço anexada. Definitivamente, as joias originais não estavam lá. A garota relatou o crime ao gerente, que por sua vez informou imediatamente o segurança para abrir uma investigação. A Susana estava na lista inicial de suspeitos, mas depois que as imagens de segurança foram checadas, ela foi liberada. A investigação identificou 3 suspeitos principais: um dos guardas do museu, um dos alunos da escola de arqueologia e um visitante. Este disse que havia entrado no local apenas para uma visita rápida e falou que tinha visto os brincos, mas que estes lhe pareciam bastante originais. O segurança afirmou que não tinha visto nada de estranho nos últimos dias. Tudo estava como deveria estar. E o aluno falou que havia estudado o brinco em uma aula, mas nunca teve a chance de vê-lo antes de ser roubado. Em pouco tempo, o culpado foi identificado. Você consegue dizer quem foi? Foi o visitante. Quando o segurança foi investigar os suspeitos, ele nunca mencionou que o brinco original havia sido trocado por brincos falsos. O fato de o cara saber que havia uma versão original significa que foi o cara quem os trocou. Caramba! A Maya estava trabalhando em sua última obra de arte, que foi encomendada por uma galeria de luxo da cidade. De repente, todas as luzes de seu estúdio se apagaram e, como era noite, ela ficou completamente às escuras. Então ouviu o passo se aproximando da porta e, quando se deu conta, estava se sentindo tonta. A garota desmaiou e acordou em um quarto minúsculo que não tinha nada além de uma porta metálica. Ela tentou abrir, mas estava trancada. Foi quando percebeu que, ao lado da porta, havia um pequeno dispositivo no qual aparecia um sinal vermelho pedindo uma senha. Abaixo dele estava um pedaço de papel com a seguinte dica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demorou um pouco para Maya entender o significado. A garota leu o bilhete em voz alta várias vezes antes de finalmente descobrir a senha. Você consegue adivinhar o que ela digitou no dispositivo? Veja como funciona. A Maya teve que digitar uma vez o número 2, 3 vezes o número 4, 5 vezes o número 6 e 7 vezes o número 8. Ler em voz alta foi a chave para resolver esse problema. Ufa!